Caríssimo Diogo, ora viva, Caríssimo Paulo Soares, muito como é que boa está o meu tarde, amigo? bem-vindo a mais um Capital Aberto, a oitava edição do Capital Aberto. Que Estamos quase a maravilha, chegar pá, ao duplo que dígito, pá. maravilha. Sim, sim, sim. Aí sim será o pináculo das nossas edições e que nós, de uma forma muito madura, iremos lançar então de forma. Iremos propagar os nossos episódios de forma massiva, não é? Portanto, vamos deixar deste registro assim meio informal para uma coisa a Sim. séria. Achas que Não, estes não, episódios sem são dúvida. suficientes para darmos esse salto? São, sem dúvida. Acho que é o timing perfeito, na minha opinião. Muito bem, vamos a Eu isso. acho que é o timing perfeito. Olha, vais-te a Vamos lá. conduzir, portanto, deve ser provavelmente em 8 edições a sexta ou a sétima em que tu fazes no carro. E é Sim, epá, não. sintomático da tua vida Sim, pessoal e sim. empresarial. Sim, é uma inevitabilidade, porque eu sou o caso verdadeiro e vivido na primeira pessoa de que tenho alguma dificuldade em conseguir compatibilizar a minha agenda com a realidade, ou com a minha realidade. É sempre uma dificuldade grande. Não consigo ainda perceber se o problema está em mim, se está na minha agenda. Ia perguntar Mas, precisamente isso, se o problema está na agenda ou está na realidade. não, está claramente em mim. Eu acho que a primeira análise eu parto sempre do princípio que o problema começa sempre em mim. Depois, só mastigado o problema, é que depois é que eu posso assumir ou ter a assunção da ideia de que, não, afinal, se calhar o problema não está em mim. Mas é só depois de muitas reflexões. Mas, de facto, pronto, mas a vontade de eu estar no carro e querer fazer isto contigo é a vontade de não desistir e de querer que isto vá, de facto, vá para a frente e que aconteça. Sem dúvida, acho que sim. Acho que é importante mantermos este hábito e mantermos este registro e, sobretudo, mantermos este hábito de trocar aqui ideias Sim, sobre, sim, sim, sobre sim, sim, aquilo que sim. tem acontecido ou que vai acontecendo Isso mesmo. a nível nacional, internacional e, Isso mesmo. sobretudo, naquilo que nos diz respeito às nossas atividades profissionais. Uhum. Essa semana, que tal? Como é que foi? Como é que correu? Semana boa, para a semana com algumas agitações, como sempre, não é? Antes de eu partir aqui o carro, pera lá. Muito bem, mas sim, semana boa. Continuamos com um país em estado de sítio, mas que eu acredito que, pronto, que estamos em autogestão claramente. O nosso querido governo e Partido Socialista continua a fazer vida como se nada tivesse acontecido. Acredito eu que o nosso estimado doutor primeiro-ministro, na pessoa de António Costa, já deve estar mais do que arrependido de se ter despedido, demitido como função do Olha, eu não primeiro-ministro. partilho essa tua ideia, mas já dou Não, a acho minha que opinião sobre o assunto. ele deve estar arrependidíssimo, porque o problema, a verdade é que quem leu, quem interpretasse os verdadeiros motivos do despedimento, da demissão dele, portanto, diriam que era o parágrafo, não é? E acho que hoje já ninguém fala do parágrafo. Portanto, neste momento o que acontece é que ele é uma pessoa muito séria. Portanto, a mensagem que se está a conseguir passar, na minha perspectiva, com a comunicação, com aquilo que tem-se escrito e com aquilo que tem-se vivido pelos meios, pelas meios sociais, é que de facto é que ele, neste momento, se não fosse aquele parágrafo, ele estaria a fazer business as usual, estaria a trabalhar e a cumprir o seu programa. O meu ponto é, não achas que esse parágrafo foi a justificação perfeita para ele fazer aquilo que queria fazer, que era ir-se embora? Ou Ele não não se queria terá ir havido um embora. oportunismo? Achas que Não, não se não, queria ir não. Eu embora? acho que ele não se queria ir Portanto, embora. um primeiro-ministro De todo. que estava agarrado ao poder como um Samsung e que já teve N oportunidades de se pôr na alheta e não o fez, e desta Não, vez fê-lo não, de uma forma tão imediata e quase leviana, não é? Porque sim. basicamente ele não esperou por nada, simplesmente despediu-se à primeira oportunidade e em tempo recorde. Não, ele despede-se no momento em que Portugal suspeitava de que ele fosse um corrupto, não é? Ou pelo menos havia o indício dele ser um corrupto. Não estou a dizer que ele é. Estou a dizer, ele despede-se no momento em que há uma suspeição de... Obviamente que isto, como tudo, só quando julgado é que temos a certeza se é ou não,
Mas havendo a suspeição já é grave, já é matéria suficiente para ele se poder Sim, demitir. mas como tu referiste bem, com base num parágrafo que era muito pouco conclusivo do que quer que fosse, não é? Sim, mas pronto, mas isso foi de facto o verdadeiro motivo de ele se ter demitido. Eu acho que também ele isto não vinha no plano da parte dele, até porque eventualmente isto, independentemente daquilo que os analistas possam dizer, eu não penso que isto seja motivo para ele se afastar de exclusivo da vida política. Mas acredito que isto seja algo que vai o afastar da vida durante algum tempo, política durante algum tempo. Não obstante, eu acho que também as ideias e aquilo que pudesse ser o sonho de ele ir para a Europa, portanto para um cargo europeu, fica um bocadinho também eventualmente aquém daquilo que seria a expectativa dele. Isto é, não tenho grandes certezas, mas duvido que exista, havendo tanto ruído, que ele vá agora carregar que se venha a ser cara de uma função tão, pronto, com alguma exposição pública mediática na Europa, com estas situações todas Bom, por se resolverem por se confirmar que de facto o envolvimento dele era pouco ou nenhum em toda esta confusão e que não passava de simples menções do seu nome em algumas das escutas que ocorreram, e se se comprovar, como começa a parecer fácil de comprovar, que do pouco indício de tráfico de influências que possa ter acontecido, ele esteve envolvido ou não esteve envolvido em praticamente nenhum desses episódios, acho que rapidamente o António Costa fica com o seu CV sim, limpo para seguir a sua vida política. Então, isto é malta, nunca te esqueças, isto é malta que cai de pé, quer dizer, isto vê o Sócrates e tu vês que o gajo é suspeito com escutas telefónicas muito evidentes, quer dizer, acho que não é preciso ir a um tribunal para se conseguir tirar dúvidas daquilo que estava a acontecer, mas pronto, obviamente que tem que seguir. Estamos aqui a fazer um trabalho pronto, que não é muito correto, mas é levantar suspeitas de coisas que ouvimos. Mas acho que as pessoas não são parvas, não é? Mas vamos assumir aqui que ainda há dúvida, mas este gajo ainda há venda de dúvida, este senhor gajo, a venda de dúvida, o descaramento, quer dizer, ele ainda continua a ter um posicionamento de que nada aconteceu, não é? Quer dizer, aliás, no final de contas ainda poderá ser a vítima. E eu acho que isto digamos, um proforma, é um modus operandi muito, muito comum do governo socialista. Mal comparando, o Passos Coelho foi um tipo que não arrumou as botas, mas foi um tipo que assumiu que o tempo dele estava feito. Sim, quer dizer, é um tipo de cena. É um tipo de cena. É um tipo e dá espaço aos outros, não é? Dá espaço, quer dizer, e isto acontece de uma forma, não é por ser PSD, é por ser, eu acho que é aquilo que está na raiz daquilo que são um estilo de um partido e do outro. Não, e há coisas que são, obviamente há coisas que são evidentes e que não podem ser contestadas. O ponto é fazer uma análise ou uma discussão daquilo que foi o Passos Coelho enquanto Primeiro-Ministro. Isso obviamente é discutível e pode ser alvo de diferentes análises. Outra coisa bastante diferente é perceber, porque isso é objetivo, que é a partir do momento em que ele sai de cena, efetivamente saiu de cena. Ou seja, sai de cena de forma completa e plena, dando espaço a quem vem a seguir, não ficando na sombra de ninguém, seja do próprio partido, do ponto de vista interno, seja do governo que o sucedeu. Isso, obviamente, eu acho que é de valorizar. Sim, sem dúvida. Mas, em suma, eu acho que há duas formas muito diferentes de estar quando falamos do aparelho Partido Socialista, quando falamos do aparelho Social-Democrata, e atenção, vim com estes dois porque foram entidades que efetivamente foram partidos que estiveram no governo e, portanto, fizeram governo nos últimos 15 anos, portanto, diria que centro-me aí, apesar de que também há o Bloco de Esquerda e também há o PCP, e o PAN, sendo que esses quando fazem este tipo de coligação, tem o problema que depois deixam de aparecer em cena, não é? Portanto, acaba por ser encabeçado neste caso, pelo Partido Socialista. Esvaziam-se. Mas, sim, esvaziam-se. E estas coligações são muito perigosas. Não querendo editar muita matéria, mas ainda esta semana
estamos aqui a tentar fazer aqui contas de somar e subtrair sobre uma possível coligação à direita com o IEL e com o CDS e com o PSD, excluindo o Chega, naturalmente, porque não querem ter essa colagem. Achas que é possível fazer esse caminho? Achas que o Chega vai ter votação que permita a direita a governar sem é o grande problema. Isso é que é o grande problema. Eu ia dizer só o seguinte, que as coligações têm este problema, só antes de passar para aquilo que eu ia dizer também em resposta ao teu comentário, mas as coligações têm este problema, porque se o IEL e se o CDS fazem esta parceria, eu acho que o CDS não consegue desaparecer mais, naturalmente, mas acho que o IEL deixa de ter tanta voz. E isto é para um partido que quer ser emergente e para um partido que quer ser fraturante e novas ideias, neste momento tirar-lhes a voz, eu penso que não seja uma boa política. Mas referes-te a uma coligação pré ou pós-eleitoral? Pré-eleitoral. Ok. Isso acho muito pouca probabilidade de acontecer. Mas pronto, isto depois em resposta ao teu comentário, em relação à questão do Chega. O Chega tem um problema, quer dizer, aliás, toda a gente está ciente do problema do Chega na perspectiva de, aquilo que aconteceu na Holanda, problemático na perspectiva de que é problemático, porque é uma realidade, é algo que está a acontecer. Era um partido que não estava de longe em sondagens em poder ganhar as eleições. E porquê que ganha? A gente tem que fazer a pergunta, nós temos que fazer a pergunta, porquê que ganha, não é? Porque as pessoas não estão loucas. E eu acredito que o tema principal na Europa de facto, a extrema-direita estar a conseguir ganhar terreno na Europa fora, e sendo que eu acho que isto tem tudo um prazo, porque isto são partidos que não têm suporte, não têm história, não têm estrutura para conseguir fazer um governo com cabeça, tronco e membros, mas a questão da imigração é um tema que está a E atenção, falaste na Holanda, o PVV, o partido que venceu as eleições, é um partido com ideias até bastante mais radicais do que as ideias do Chega. Claro, mas isto já reparaste bem, isto imagina que pessoas que estejam divididas, que estejam completamente desnorteadas do ponto de vista para onde é que há de virar o seu voto, mais à esquerda ou mais à direita, esta notícia faz notícia para o Chega, que é, ouçam, a Holanda, toda a gente diz que é um país espetacular e que malta com princípios, malta com valores e um país que produz, que cria valor. Há o fenómeno de irmos atrás daquilo que são as tendências globais. E se há de facto uma tendência de deriva mais à direita, é natural que a população se reveja e pense, ok, porque não também tentar, se os outros estão a tentar essa solução, se calhar não é assim tão descabido tentarmos essa solução também. Agora, se isso vai reverter para votos no Chega, se vai reverter para votos na Iniciativa Liberal, no PSD dificilmente, porque o PSD está longe de ser um partido de direita. Nós, mesmo assim, em Portugal, a nossa direita é uma direita muito moderada, tem no Chega o seu expoente máximo, mas tudo o resto é muito mais centro, ou centro-esquerda até, do que propriamente partidos de direita, aquela direita que estamos habituados a ver no centro e no norte da Europa. E depois tivemos também na Argentina uma clivagem curiosa. Grande, muito grande. Mas isto são tudo situações, repara, isto são tudo momentos que estão a ocorrer não só na Europa, mas neste caso agora também na América Latina. Mas temos que observar a mudança de comportamento, não é? Quer dizer, como é que temos países que tinham uma trajetória sempre muito consistente, apesar de que a Argentina tem a Argentina sempre foi consistente, sim, na direção da bancarrota, foi sempre consistente. Sim, mas era consistente, quer dizer, as pessoas insistiam, né? E de repente faziam uma clivagem, como usaste bem o termo, muito à direita, na esperança de mudança, não é? Mas são sempre situações de a mudança da agulha super. E o Bolsonaro, o período Bolsonaro é um período claro de perceber. Aliás, o Bolsonaro é um exemplo de que é uma intenção, que são ideias que para serem disruptivas daquilo que é a tradição, daquilo que é a história, daquilo que é o aparelho pesado
altamente, nestes países então altamente corrupto, mas depois não tem suporte, não tem, é isso que eu quero dizer, não tem estrutura, não tem maturidade suficiente para estar à frente do Bolsonaro. Cometeu decisões e atrocidades, pá, que certamente que nós ainda não desconhecemos, muitas delas nunca vamos saber, mas que de facto, derivado ao termos uma pessoa com a inexperiência dele e com uma equipa tão inexperiente, pá, tu relembro-te o Ministro da Educação, acho que era o Ministro da Educação, que estava lá a tocar, nada contra, mas que estava a tocar acordeon, uma música, quer dizer, acho que isto é preciso ter noção, não é? Quer dizer, nada contra o acordeon, acho que o acordeon serve para tocar nos sítios onde foi que foi. Bom, também temos que compreender as realidades distintas de cada geografia e a forma como se faz política, que é bastante diferente na América Latina daquilo que é na Europa. Sim, claro, óbvio. Mas pronto, mas a política, claro, o Brasil tem uma maneira de fazer política muito diferente, até porque tem que chegar quem vota no Brasil, ainda para mais tendo eles o voto obrigatório, não é? Portanto, quem vota quem tem peso no voto no Brasil, pronto, é a maioria, que por sua vez é o povo, médio, com capacidade financeira média baixa, portanto, baixa, aliás. Sim, nível de escolaridade baixo, como a malta quer a folia, não é? Que a malta quer a folia, portanto, eles também não são tontos, não é? Eles fazem isto por alguma razão. Mas pronto, já derivámos aqui um bocadinho, já fizemos aqui um shift grande para compararmos aquilo que possa ser o perigo do Chega em Portugal, não é? E digo o perigo, eu acho que é sempre muito interessante. Mas olha, tendo em conta que nós nos focamos muito neste podcast também naquilo que tem a ver com o impacto na economia, nos negócios, daquilo que possa estar a acontecer no mundo em geral e em Portugal em particular, independentemente das questões políticas, que obviamente não nos interessa agora discutir, do ponto de vista económico, sim, independentemente da forma como... Estávamos a debater política, mas não com o objetivo que é o nosso... Mas do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de economia, independentemente da forma como depois, e vamos assumir aqui que há de facto uma deriva à direita em Portugal, seja ela de que forma for, com Chega, sem Chega, com iniciativa liberal, sem iniciativa liberal, mas do ponto de vista de mercado e de economia, e num dia em que foi ratificado no Parlamento, num dia ou no dia depois, acho que foi ontem, que foi ratificado no Parlamento a nova alteração ao regime dos residentes não habituais, que foi um tema bastante discutido e que marca, de facto, é um dos temas que marca, que diferencia de forma significativa as convicções políticas de esquerda e de direita, do ponto de vista do país, daquilo que possa estar aí à frente. E falando só do ponto de vista económico, não haverá um horizonte positivo com esta possível / provável deriva à direita em Portugal? Olha, a tua pergunta, eu vou ser muito, eu não vou dizer que é polémico, mas eu vou ser muito crítico e muito honesto naquilo que é a minha opinião sobre isto, sobre esta questão desta possível mudança. Tipicamente, quando há estas mudanças, imagina que agora até ganha o PSD ou esta coligação com o PSD. Tipicamente, em que ponto é que nós estamos? Estamos num ponto em que achamos que a nossa economia precisa de estímulo. Nós tivemos aqui injeção de muito dinheiro, não é? Portanto, houve dinheiro a rodos na altura do pré-pandemia, pós-pandemia, houve dinheiro a rodos na nossa economia mundial, europeia neste caso também, e portanto havia aqui um conjunto de incentivos para se poder gastar dinheiro. Neste momento temos um problema que é, as taxas de juros começam a ter, penso eu que tardiamente, mas começam a ter algum efeito naquilo que possa ser a dificuldade no dia-a-dia da vida das pessoas. Mas agora, concretamente, é esta mudança. Eu acredito profundamente que os números que nós temos vindo a viver do nosso Estado, do nosso orçamento de Estado e da nossa economia são números que estão claramente camuflados com um conjunto de outras questões, de outros gastos. Nós, para o ano, continuamos a aumentar a máquina do Estado e continua a ser uma máquina pouco eficiente. É uma máquina que produz pouco para aquilo que se gasta.
E, portanto, vamos assumir o seguinte cenário de que, quando imagina que o PSD ganha nisto tudo Mais e vai para lá. direita igual a menos Estado na economia, por definição. Exato. Portanto, exatamente. E o que é que vai acontecer? Nós vamos dotar de uma postura, como eu acho que o governo do Passos teve que o fazer, porque teve que cumprir um programa que não era o dele, não é? Teve que cumprir um programa que não era o dele. Certo? Porque estavam E a ser intervencionados pela Troika. exatamente, portanto, exatamente um programa que até foi desenhado e elaborado pelo próprio PS. Portanto, nunca esquecer isto, as pessoas têm memória curta. Portanto, o programa que tanto foi criticado por todo o povo e por todas as pessoas, nomeadamente os pensionistas e a função pública, foi um programa que foi desenhado e delineado a convite, e basicamente um convite forçado por parte da Troika, assim, para ser cumprido, para o país não entrar em bancarrota pura. Portanto, dito isto, se vamos assumir que e vão ter que se fazer alguns ajustamentos à nossa economia, o que eu te posso dizer é que vamos ter sempre um problema de que vamos encontrar coisas que não eram expectáveis e isto demora tempo. O país, este tipo de reforma, estas mudanças são sempre mudanças que têm uma latência grande. Isto não são coisas que não. O que o nosso PS fez nos últimos 7, 8 anos foi constantemente dotar-se de alguns paliativos. Paliativos esses que têm uma expressão direta na nossa economia, e tanto que agora nós, fruto não da nossa produção interna, mas sim pelo investimento externo, nós conseguimos capitalizar e conseguimos trazer dinheiro para Portugal e produzir riqueza em Portugal, mas não que Portugal tivesse conseguido sozinho. Nós não somos autónomos. E a pergunta que eu te faço é... Ou seja, o que tu achas é que não conseguimos, não há um horizonte temporal suficiente largo para que um governo de direita consiga implementar medidas estruturais ou alterações estruturais na economia portuguesa. A história diz o seguinte: nós poderá até haver uma mudança, que eu acho que não vai acontecer, mas imaginando que vem o PSD para o governo e que faz um governo com parceria com os outros partidos, como já o dissemos. Mas aquilo que eu acho é que não vai, ou entramos tipo kamikaze, Pedro Nuno Santos, de repente a editar coisas, a decretar leis, a dar, portanto, ao sabor do vento. Se houver uma maioria no Parlamento. Sim, mas ou tornamos-nos kamikazes e fazemos coisas com pouca estrutura, com pouca certeza, mas o que eu acho é que nós não vamos conseguir ter o tempo suficiente para criar reformas que são importantíssimas. Imagina, tu chegas amanhã, é que isto não faz notícia, mas isto é importante. Tu queres reformar o SNS, tu queres criar um plano estruturante para a saúde em Portugal. Isto demora anos. E mais, e quando falas em reforma, não é injetar simplesmente dinheiro na economia, na saúde. Significa que tu vais ter que fazer mudanças, vais ter que fazer cortes, vais ter que despedir, vais ter que recrutar, vais ter que comprar equipamentos, vais ter que montar uma estrutura para que isso aconteça. E isso tem dores, isso provoca mal-estar, como em tudo, não é? E isso, depois o que é que acontece? Depois é o efeito a seguir, não é? Vieram lá cá os malandrinhos da malta da direita. Portanto, achas que vai acontecer aquilo que aconteceu no passado, que é vem a direita governar 3, 4, 5 anos no máximo e dar lugar outra vez à esquerda? Toda a gente hoje fala da era do cavaquismo como sendo uma era que de facto que foi pronto, com questões aqui, temas à parte, mas o tempo do Cavaco, apesar de ele ter-se munido de pessoas em seu redor menos sérias, não é? Mas o tempo do Cavaco foi considerado como um tempo de grande prosperidade do ponto de vista da economia portuguesa. Autónomos, não precisávamos nem dos americanos, nem dos franceses, nem de ninguém. Sim, tivemos um mundo diferente hoje. Não era um mundo tão globalizado como é hoje. Exato. E Portugal não estava inserido, pelo menos, ou melhor, não estava com o nível de integração junto de um bloco europeu como está hoje. E isto teve um impacto na questão, se bem nos lembramos, não é? Éramos jovens na altura, mas muito da política do Cavaco depois teve uma consequência na desertificação das aldeias, das vilas, portanto, também teve esse colateral. Mas na altura ninguém gostava, portanto houve ali momentos de grande crítica do Cavaco, e só mais à frente é que se conseguiu ter uma noção do real trabalho que estava a ser feito. Portanto, e foram tempos difíceis, e foram tempos de grande controvérsia.
como eu te digo, eu acho que nós precisamos mesmo de ter um plano, mas um plano que te diga, olha, nós vamos fazer isto neste ano, vamos fazer isto neste ano, vamos fazer aquilo naquele ano, isto tem que acontecer assim, isto tem que acontecer assado, e depois temos este problema. Ou seja, defendias um pacto de regime entre os dois grandes blocos. Sim, porque é necessário que assim o seja, é necessário que isso aconteça. Mas é pouco, sabes que é muito pouco provável com o PS do Pedro Nuno Santos, e vamos assumir que é ele o próximo secretário-geral do Partido Socialista, que haja qualquer pacto, que haja qualquer possibilidade de pacto de regime entre os dois blocos. Sim, mas é garantidamente, não é? Isso nem há dúvidas. Também concordo, acho que dificilmente, e acho que poderia ser benéfico. Perdemos o Diogo. Não, estou cá. Estás cá, Diogo? Dizia-te que acho que pouco provável que esse pacto de regime possa acontecer. Estou um pouco mais confiante que um próximo governo, seja ele, sobretudo se for de um governo maioritário de direita, consiga ter mais tempo de governo, pelo menos para tentar implementar as suas ideias, do que aquilo que foram as experiências recentes, mas isso depende muito daquilo que se passar a nível europeu. Esta transformação social que está a acontecer na Europa depende muito da força que tiver e da forma como isso chegar cá ou não a Portugal. E de preferência que seja de facto uma direita moderada, portanto que tenha alguma confiança que a Iniciativa Liberal e que o PSD consigam, de facto uma votação que lhes permita tentar um modelo económico diferente sem entrarmos em movimentos, sem pormos sobretudo o foco, porque acredito que um Chega no governo seria um Chega muito mais moderado do que é a retórica, mas de qualquer das formas prefiro evitar ter o foco da política nacional em temas que não são os temas fundamentais. As bandeiras do Chega são bandeiras populistas, mas não são aquilo que afetam a nossa economia nacional. E um governo maioritário de PSD e Iniciativa Liberal, acredito que pudesse pôr de facto o foco da discussão naquilo que é importante, que é a economia. Mas há uma coisa importante que é, e há pouco também esse era o meu raciocínio, que é mesmo que o PSD ganhe, ou mesmo que o Chega ganhasse, por hipótese, há uma coisa que eu acho que é o seguinte: mudam-se as cadeiras dos partidos, mas nunca te esqueças que se amanhã o Chega ganhar umas eleições, que não vai ganhar, mas imagina que ele ganhava umas eleições, o problema é a máquina que está instituída. A herança que um Chega iria ter era de tantas pessoas no Estado, da máquina do Estado, dos técnicos do Estado. Repara, vencer a inércia da máquina que já está criada neste momento, seja quem for, lá para o governo, vai ter sempre um problema. Eles até politicamente podem ter muita vontade, mas se os técnicos não acompanharem, se as pessoas que estão no Estado não acompanharem, também é um problema que é um problema de estrutura também. Portanto, claro. Que eles até mas atenção, eu percebo isso e concordo com o que tu estás a dizer, mas temos que acreditar que é possível de facto mudar, e nós temos exemplos na Europa, claro, óbvio, de economias que mudaram radicalmente num curto espaço de tempo. Basta ver, por exemplo, só um exemplo mais recente, a Irlanda, ou os países as ex-economias de leste que fizeram uma transição absolutamente fantástica para a economia de mercado nos últimos 10, 15 anos e conseguiram dar um shift de 180 graus nas suas economias. Mas é muito engraçado que falas disso. Por exemplo, os mercados, as economias de leste. Tenho uma pessoa muito próxima que está a estudar há 4 anos na Roménia. E com um problema de que ela tem de facto uma costela socialista. Bloquista. Mas eu falo sempre na prosperidade da economia da Roménia e do trabalho, do feito notável que tem sido feito a esse nível. E tu vais-me dizer que o feedback que tens é que isso não se nota no dia-a-dia da população. É verdade, mas não se nota, mas é uma razão óbvia porque não se nota. Porque há um hiato temporal entre aquilo que é a transformação da economia e a melhoria das condições da população em geral e da sociedade. Porque há uma série de coisas que só podem acontecer com o tempo. Tu primeiro tens que criar uma economia robusta e sustentável para depois poderes construir estradas, poderes construir equipamentos, poderes melhorar os serviços públicos. Tu falaste bem do tempo que demora a introduzir alterações estruturais no bottom line da economia. As coisas não são imediatas. Portanto, tu tens primeiro que criar a estrutura e a Roménia conseguiu isso. Do ponto de vista económico, sim. É uma economia hoje que está a ultrapassar Portugal. Do ponto de vista das condições de vida da sociedade, não é ainda. Mas dá-lhe 10 anos e vais ver onde é que está a qualidade de vida da Roménia e onde é que está Portugal. Se as coisas continuarem assim. Sim, mas exatamente. Portanto, eu digo-te isto de uma pessoa que está
muito longe do centro da Roménia e, portanto, de onde possa ter, portanto, está numa periferia, numa zona periferia Mas mesmo no centro da capital, tu não notas ainda quem visita o centro de Lisboa ou visita os principais centros urbanos na Roménia, não é a mesma coisa ainda. Sim, A sim. questão não é que não tem que ser. Quando nós falamos que a Roménia está a ultrapassar economicamente Portugal, não significa que alguém note que alguém que viva na Roménia e que vive em Portugal note que há uma melhoria da qualidade de vida na Roménia. Ainda não há. Isto é um processo que tem, de facto, o seu hiato temporal. E é preciso dar tempo a que as coisas de facto aconteçam na economia. Aconteçam, exatamente. Mas pronto, o que é que te irritou esta semana, meu caro Diogo? Mas espera, mas ainda não falámos antes das irritações, iríamos falar. Vamos já para as irritações? Não sei, diz-me tu, como é que está o teu timing? Está bom, está ótimo. Temos aqui ainda tempo. Temos tempo ainda para ir aos outros temas. Temos, acho que os nossos ouvintes merecem isso. Ainda hoje tive um feedback aqui de um grande nosso ouvinte que estava, digamos, em jeito jocoso, a dizer que não era muito justo eu estar a fazer, para pedir perdão pelas 3 semanas de interregno por eu ter sido pai, que ele achava isso muito incorreto, portanto foi assim em tom de brincadeira, mas pronto. Mas acho que devemos falar da tua newsletter, que acho que é muito importante. Fazes um belíssimo trabalho nessa matéria e, portanto, tu tens o cuidado de fazer sempre um research ao longo das semanas sobre aquilo que deverá ser o teu resumo da semana ao sábado ou ao domingo. Com uma novidade neste momento também com o YouTube, não é? Portanto, também estás a fazer. É verdade, um pequeno resumo em vídeo para quem não tem paciência para ler. Exatamente. E portanto, tiver paciência para ouvir a minha voz. Exatamente, a tua voz radiofónica, que também já foi subejamente elogiada. Mas não há muito. Foi uma semana relativamente calma nos mercados financeiros. Portanto, estamos num bom momento de recuperação. O Nasdaq já está em máximos do ano. Falo-vos do índice bolsista tecnológico nos Estados Unidos, que tem vindo a valorizar bastante. Tem tido um ano de 2023 fantástico. Teve uma correção no final do verão, mas que já voltou para os máximos do ano. O S&P 500, a referência no mercado americano, também está muito perto dos máximos do ano. A semana foi positiva, mas sem razões de especial relevo ou sem eventos de especial relevância. Agora, foi uma semana animada, sobretudo fora das bolsas, fora do carrossel dos mercados acionistas. Sobretudo por aquilo que se passou nos bastidores. Nós tivemos uma série ou um episódio do Succession ao vivo esta semana na Microsoft e na OpenAI. Acompanhaste esse tema? Acompanhei e achei portanto, confesso que não tenho uma noção, não conheço o trabalho do Sam Altman. Sam Altman, exatamente. Não conheço o trabalho dele do ponto de vista para dizer que ele de facto é uma máquina ou de facto qual é que é o real valor dele. A ponderância dele no projeto. Exato, portanto, ele era um desconhecido, penso eu, até ser um dos fundadores do OpenAI, portanto, não... agora, mas não quero deixar de dizer que é interessante ter só observado estas mudanças de cadeiras, mas que depois até logo a seguir, quando ele diz que se vai embora, aliás, mentira, quando ele é despedido pelo Conselho de Administração, pelo Board, portanto, por acharem que a conduta dele não é mais a correta e adequada, pareceu explicar bem o porquê. Exatamente, até aí achei que tipicamente, ou ele de facto tinha feito ou teria tido comportamentos realmente desajustados para aquilo que podia ser a governação de uma empresa, mas se fossem realmente situações, eu pensei nisto e concordo, e Paulo, vê se não querendo fazer aqui um bocado telenovela disto, mas se de facto fossem situações que mereciam deixar uma empresa, alguém ser despedido de uma empresa com um tom tão agressivo, só alguém deveria fazer isto, uma empresa só deverá fazer isto quando tivesse realmente matéria para dizer, meu amigo, tu não voltas nunca mais e é bom que saias rápido, porque o que aconteceu foi demasiado grave, não é? Porque mesmo quando são situações de desavenças ou mudanças de visões estratégicas das empresas... Mas porquê é que tu achas que pode não ter sido assim tão grave? Por ele ter voltado? Por ele ter voltado, não é? Quer dizer, voltou porque foi imposto, porque a Microsoft encostou o board à parede.
E aliás, o board que acabou por ser reestruturado e grande parte do board saiu e entraram novos elementos. Eu acho que aqui o ponto central tem a ver um pouco, não, tem a ver fundamentalmente com aquilo que são os interesses da Microsoft na empresa. A Microsoft é minoritária, mas tem 49% da OpenAI. E não sei se sabes isso, mas os 49% é uma razão muito, muito específica para o ser assim. Ou seja, a Microsoft não pode ter ou não quer ter uma posição maioritária, portanto não quer ter acima de 50% na OpenAI, porque a OpenAI existe como empresa sem fins lucrativos e que tem como projeto, como ideal de projeto, a construção ou o desenvolvimento da inteligência artificial para o bem comum da humanidade. Este é o desígnio da OpenAI. Ora, a partir do momento em que a Microsoft assumisse uma posição maioritária na empresa, deixava de ser uma empresa sem fins lucrativos, como é óbvio, não é? Porque a Microsoft está nos antípodas de uma empresa que não tem como objetivo o lucro. E iria ficar debaixo do escrutínio dos reguladores de uma forma bastante mais apertada do que aquilo que neste momento está. Sendo a inteligência artificial um tema tão fundamental hoje em dia para as empresas, e isso, o do ano 2023 é paradigmático nisso, e basta perceber que uma das empresas que mais presente está em projetos da OpenAI, de inteligência artificial, é a NVIDIA, e que foi claramente a campeã das valorizações em bolsa no ano 2023, com mais de 200% de valorização. Portanto, por aí se percebe a importância que o desenvolvimento da inteligência artificial tem para estas grandes tecnológicas americanas. Portanto, a Microsoft não se pode dar ao luxo de ter um regulador à perna, não se pode dar ao luxo de ter o fundador de um projeto onde já, passa a expressão, enterrou 13 mil milhões de investimento, de repente desmoronar-se como um baralho de cartas. Sim. E teve que intervir, de facto, interviu de uma forma que encostou completamente o board da OpenAI à parede, porque, na verdade, conseguiu convencer o Sam Altman a juntar-se à Microsoft, os seus braços direitos e uma grande parte da estrutura da OpenAI que ameaçava seguir os passos do Sam Altman e integrar a Microsoft, basicamente replicar aquilo que é a OpenAI hoje, mas dentro da estrutura da Microsoft. Portanto, foi basicamente isto que encostou o board da OpenAI à parede e fez com que o Sam Altman pudesse regressar. Sim, agora, de facto, continua na incerteza aquilo que realmente esteve na gênese desse primeiro... Da primeira saída, do seu despedimento. Isso, de facto, há muita especulação em torno, continuará a haver, e seria seguramente bastante interessante perceber exatamente o que é que se referia o board original, não o board atual, quando despediu o Sam Altman pelos motivos que publicou e que foram bastante opacos. Sim, pronto. Nós estamos de facto estamos a viver história, estamos a dar os primeiros passos sérios, e o ano de 23 foi um ano importante para isso. A inteligência artificial veio para ficar e vai ter um impacto. Portanto, nisto nós estamos naquele momento de como é uma escala diferente, mas estamos a viver aquilo que os nossos pais viveram com o aparecimento da televisão, não é? Não, mas que é verdade que é. Sim, sem dúvida, foi disruptivo. Nós não sentimos tanto essas mudanças, porque hoje em dia o mundo expõe-nos a tanta coisa, portanto que não dá para fazer aquele efeito uau, não é? Como era a televisão, não é? De repente dentro de uma caixinha lá pessoas, não era assim uma coisa um bocado estranha. Mas hoje temos esse efeito que é, temos o mundo a mudar para melhor e em pior em algumas situações, com a questão da presença daquilo que poderá ser a inteligência artificial no nosso dia-a-dia, em que vão haver mudanças a todos os níveis, seja na simplicidade da condução de um carro, seja na forma como tu executas o teu trabalho financeiro, por exemplo, mesmo na tua indústria, seja na aviação, seja onde for. Portanto, a inteligência artificial veio para ficar, com questões que, na minha perspectiva, estão-se a fazer trabalhos notáveis também naquilo que respeita. Aliás, no outro dia vi uma notícia sobre isto, que é: já conseguimos introduzir sentimento na inteligência artificial. Portanto, foi introduzida a capacidade de emoção na inteligência artificial. Portanto, a partir daqui, acho que se abriu uma caixa de Pandora, que depois, como em tudo,
como em tudo na vida, isto bem usado tem um efeito espetacular, isto mal usado pode ter um efeito muito nefasto. Mas pronto, mas isto, a história vai-nos dizer, o tempo vai-nos dizer o que é que daí virá, mas eu acho que a inteligência artificial, quero sublinhar isto, que acho que estamos a viver a história. Nós podemos dizer com toda a certeza que em 2023 foi o ano de viragem a respeito da inteligência artificial. Isso concordo, de facto é o impulso que teve. Obviamente não sabemos se os próximos anos vão experienciar evolução à mesma velocidade que experienciámos nos últimos meses, ou praticamente desde o início do ano, mas claramente há aqui um momento de viragem, ou pelo menos passou a fazer parte do dia-a-dia de todos nós e não apenas daqueles investigadores que estão lá fechados naqueles laboratórios a desenvolverem e a programarem estes temas. Passou a ser uma realidade presente hoje em dia, no dia-a-dia de todos nós. Sim, sem dúvida. Olha, não tenho muito mais a acrescentar sobre os mercados. De facto, a semana foi maioritariamente dominada por este tema. O news flow foi muito à volta disto. Como já te disse, não houve grandes evoluções a nível de mercados acionistas, não houve grandes movimentações, nem nenhum acontecimento especialmente relevante. Portanto, do meu lado e do que diz respeito aos mercados financeiros, fica feita a atualização semanal. Muito bem, sim senhora. Irritações da semana, não é? É verdade. Tens uma na algibeira? Tenho, olha, posso começar eu? Sim, claro. Olha, irritou-me, o que é que me irritou esta semana? Irritou-me o discurso do nosso Ministro das Finanças, Fernando Medina, que em entrevista, não me recordo ao certo se foi numa entrevista ou se foi numa reportagem, mas que se vangloriava do facto de, consecutivamente, não sei exatamente os números que ele apresentou, mas que estarmos consecutivamente, ou o governo socialista estar consecutivamente a promover a redução da dívida pública de Portugal. Que é falso, basicamente é falso, é mentira, ponto. Não há outra forma de o dizer, e isso irrita-me. Irrita-me porquê? Porque o que o Fernando Medina se estava a referir era à dívida pública em percentagem do PIB. Mas quando eu tenho uma dívida para pagar, seja ela de 100 euros, 1000 euros, 1 milhão de euros, ou aquilo que for, ou os milhões que Portugal tem, e a dívida pública de Portugal ascende, salvo erro, a 280 mil milhões, a dívida bruta da administração pública de Portugal. Independentemente daquilo que é a percentagem do PIB dessa dívida, a dívida tem um valor nominal. Aquilo que Portugal deve é mais do que era em 2022, é mais do que era em 2021, é mais do que era em 2020. Aliás, acho que houve um ano, foi 2021, por fruto de efeito da pandemia, efetivamente, em valor nominal, a dívida pública reduziu-se muito ligeiramente, mas depois voltou à trajetória sempre de crescimento, sobretudo, pelo menos nos últimos 10 anos, de claro crescimento, e de facto irrita-me que o governo, neste caso foi Fernando Medina, mas podia ter sido o António Costa ou qualquer outro representante do governo, não se iniba de utilizar contabilidade criativa para passar uma mensagem que é falsa. E basicamente passa uma mensagem falsa por parte do pressuposto de que as pessoas que estão a ouvi-lo, que na verdade somos todos nós, a população portuguesa, não sabe fazer uma conta tão simples de somar como 1 mais 1 serem 2. É muito típico do português, achar-se que se é esperto e que achar-se que se é mais esperto do que os outros que estão do outro lado. E isso é muito típico, é uma coisa que me irrita porque é muito português, isto achar que, eu conto com a minha esperteza, mas não conto com a esperteza dos outros. Acho que a minha esperteza é maior do que a dos outros. Isso irritou-me profundamente esta semana. Sim. Fica feita a minha menção final. Eles chamam isso contas certas, não é? Nem sei o que é que eles chamam, nem quero saber o que é que eles chamam porque irrita-me tanto que prefiro... Sim, a minha irritação da semana é muito mais simples, muito mais pela rama, não tão frustrado com essa demagogia barata.
Mas prende-se com, de facto, com aquilo que mais uma vez, eu estou a politizar demasiado aqui o nosso podcast, mas eu digo-te que aquilo que o Galamba fez esta semana em retornar como deputado na Assembleia, a própria atitude dele, Como se nada fosse. Um pouco humilde, a ler o jornal em pleno plenário, parece-me ser uma atitude de um homenzinho, de uma criancinha, não de um homem, de um deputado eleito, como eles gostam tanto de dizer. É aquela arrogância que não raras vezes se vê nos políticos portugueses. Sim, Ele é capaz de ser um caso extremo, mas vê-se muito esse tipo de atitude nos políticos portugueses. Eu acho que aquilo é uma atitude de um Sócrates em ponto pequeno, felizmente. Um Sócrates, um Santos Silva, Sim. É malta com uma altivez fora desmesurada, portanto isto não faz sentido rigorosamente nenhum. E isso irrita-me, pela razão do que eu estava a dizer. Isto são as pessoas que nos representam, não é? E eu tenho muita tristeza porque não me identifico nada com essa maneira de estar. Mas pronto. Muito bem, meu caro. Um grande abraço. Finalizado mais uma sessão do nosso Capital Aberto. Um grande abraço. A partir daí é este estúdio profissional, uma coisa à séria. Próxima edição, live. Está em curso, ainda não é a próxima emissão que é live, mas está para breve. Está para breve a emissão do Capital Aberto em estúdio. Isso mesmo. Muito bem. Meu caro, boa semana, um abraço. Obrigado, igualmente, obrigado. Gostem de ouvir-te, como sempre. Tchau. Obrigado.